Olá pessoal, revendo uma dúvida que foi postada aqui no canal há pouco tempo, eu vou demonstrar a vocês como é que a gente pode fazer a simulação de um líquido jorrando através de um interior de um caractere, que é um texto. Vamos ver como isso é possível. Para isso nós vamos precisar adicionar um objeto texto. Texto adicionado, como eu só preciso de um caractere, eu vou entrar no modo Edit Mode, eu vou usar aqui a borrachinha. Tendo apagado, eu vou usar aqui um caractere qualquer. Vocês podem usar o A, o B, a letra que vocês quiserem. Eu vou usar o A. Vou voltar para o Object Mode. Eu vou usar o S de escala para aumentar o seu tamanho. E vou aproveitar as propriedades desse caractere, aqui no editor de propriedades da direita, que é o ícone com a letra A. E vou buscar essa guia aqui denominada parágrafo. Nós temos na opção de alinhamento a opção horizontal e vertical. Vamos manter as duas aqui como center. Vamos centralizar o caractere bem na nossa área. Para gerar o efeito eu vou precisar de um segundo caractere idêntico. Então eu selecionando a letra, eu vou usar o Shift D, eu faço a cópia, vou dar o ESC, ela volta à posição da original. Eu vou ativar o Move, vou trazê-la aqui para cima. Vamos então selecionar o caractere de baixo. Vamos configurá-lo para fazer o nosso efeito funcionar legal. Com ele selecionado, vamos voltar aqui na guia de configurações, em geometria, nós temos essa opção chamada Offset, que é o deslocamento. Vamos deixá-lo com o fator 3. Nós vamos então criar um alongamento nesse caractere. Vamos usá-lo aqui, esse fator que vocês estão vendo, 0.07. Eu vou encostar o cursor na seta de deslocamento dela, que é azul, e vou trazê-lo, fazendo com que ele envolva aí, o caractere plano, que é a cópia. Notem que esse caractere, quando eu dei o extrude, ele traz uma forma preenchida na frente, se vocês olharem embaixo, no fundo também. Para poder vazar essa parte de cima, eu volto aqui mais acima nas configurações, onde eu tenho a opção chamada Shape, que é a forma, eu tenho um ajuste chamado Fill Mode, que é o modo de mistura, ou modo de preenchimento. Então eu posso vir aqui, usar a opção chamada Back. Com isso eu tiro a face de cima e mantenho somente a face de baixo do objeto. Você tem embaixo, mas não tem em cima. Nós vamos converter esse caractere agora usando o botão direito e vamos ativar o Convert to Mesh. Ele agora deixou de ser um texto e passa a ser um objeto de malha. Vamos aplicar nele um modificador, que pode ser aqui o Solidify. Vamos aplicar. Para termos uma aparência melhor aqui das normais, nós vamos selecionar o ícone que representa as malhas, que é o triângulo aqui, com os 3 pontinhos. Vamos clicar em Normals e vamos clicar em Alt Smooth. Eu trago aquela condição suavizada aqui das normais. Vamos então selecionar o segundo caractere e vamos fazer o mesmo procedimento de conversão. Vamos clicar no botão direito, Convert to Mesh. Isso aqui é o suficiente para o efeito que nós vamos precisar. Para vocês gerarem aí a simulação, nós vamos selecionar esse caractere achatado, aplicando nele um Quick Liquid. Vamos vir aqui em Quick Effects, que é um efeito rápido, e vamos usar a opção Quick Liquid. Ele já gera um domínio aqui junto ao efeito. Então eu vou olhar a vista dessa cena pelo modo aqui direito ortográfico. Eu venho aqui no Gizmo, clico no xizinho vermelho. Eu vou ajustar agora o domínio para envolver todo o objeto. Eu vou alongá-lo pelo eixo Y, SY. Eu vou mudar a vista aqui para o modo frontal, clicando no pontinho verde do Gizmo. E vou usar o SX para alongá-lo pelo eixo X. Movimentando o Gizmo agora, de forma de perspectiva, nós temos esse cenário aí. Vamos ajustar para que a gente consiga o efeito desejado. Aquela letrinha onde nós aplicamos o efeito, ela é um fluido do tipo flow, que é fluxo. Se vocês vierem aqui no efeito de propriedades físicas, vocês vão ver que foi atribuído a esse objeto o tipo flow. E ele gera aqui um flow type liquid, porém com flow behavior do tipo geometria. Eu não quero, eu quero que como referência aqui seja um flow, pois ele vai jorrar o líquido. Para melhorar o efeito aí que precisamos, nós vamos vir aqui, abrir essa guia chamada Flow Source, que é a direção, e vamos em Surface Emission,
usar o valor 1, Enter. Nós precisamos agora que esse fluxo ele bata nesse objeto que será o obstáculo, suba e vaze pelas bordas do objeto. Então eu venho aqui em Initial Velocity, no eixo Z, que é a velocidade inicial em Z, em vez de usar 0, eu vou usar velocidade negativa, pois ele vai jorrar no sentido contrário à seta azul. Então eu vou usar um valor negativo aqui, menos 0,8, Enter. Configurei já o objeto que é o fluxo. Eu preciso agora selecionar o objeto que vai ser o vasilhame, que é a letra maior, tridimensional, e a ela, vocês vão notar que não foi dado a ele um efeito físico aqui de fluido. Então eu tenho que clicar em Fluid e tenho que estabelecer para ele o efeito de obstáculo. Então eu venho aqui em Type, mudo de nome para Effecto. Effecto é o obstáculo. Surface Thickness, vocês vão colocar o valor como 1. Enter. Pronto. Vamos então agora fazer o principal, que é gerar a nossa animação prévia. Para isso, antes eu vou precisar aqui estabelecer quantos frames eu quero usar na animação. Eu quero que essa animação que eu gere aqui, ela tenha 135 frames na timeline. Então eu vou mudar de 1 para 135. Selecionando o domínio, vocês vão voltar aqui nas configurações, vocês vão ver que o tipo aqui é domínio. A primeira opção aqui que nós vamos definir é a resolução do efeito. Como minha máquina é muito básica, utilizar essa resolução aqui com o fator 90. Não use fatores muito altos não, porque isso pesa na hora do processo de gerar o bake. Se sua máquina for bem básica, use os 64 aí iniciais indicado. Eu vou correr até a opção denominada Cache. É aqui que ele vai colocar numa pasta o cache desse efeito prévio que ele irá gerar com o bake. Só que eu tenho que definir onde eu quero fazer o início e o final da animação nesse processo. Eu quero que seja gerado do frame 1 até o frame 135. Então aqui, em vez de 1 para 50, eu mudo de 1 para 35. Preciso agora fazer o seguinte, voltar lá em cima, na opção de Settings, eu tenho aqui essa opção Bake Data. Quando eu clicar aqui, vai surgir essa barra aqui, denominada Fluid Bake. Ela vai gerar 100% para o efeito acontecer, lembrando a vocês que isso demora a depender daquela quantidade de resolução que vocês colocaram. Então, vamos aguardar chegar em 100%. Quando chegar em 100%, eu retorno para demonstrar a vocês como ficou o primeiro processo. Nós teremos 2 processos para chegarmos aqui no resultado. Vou dar um pause aqui na aula. Se vocês notarem, nós já estamos chegando aqui já no finalzinho do processo do Fluid Bake inicial, que eu usei com a divisão aí de 90. Demorou aproximadamente 2 minutos para ele gerar esse bake aqui na minha máquina, pode ser que na sua seja mais rápida ou mais lenta. E para vermos como ficou dando play, ó, nós temos o efeito de como aconteceria o efeito sendo jorrado. Mas esse é o primeiro processo. Para eu gerar agora a mesh do efeito, é necessário eu voltar nas configurações do domínio e agora ativar essa opção aqui chamada Mesh, abrir a configuração e aplicar o Bake Mesh. Então vamos ter novamente aqui a geração de um Fluid Bake que vai de 0 até 100%. Vamos aguardar chegar no final e aí eu demonstro como ficou o efeito final aqui já com a mesh produzida. Já estamos finalizando aqui no frame 130 pelo mesh. Aqui foi mais rápido, demorou em torno de 1 minuto para gerar esse bake. E gerado aqui então o efeito, eu posso utilizar o modo que é o sólido. Se eu der o play, vocês vão ter um efeito parecido com isso, como se fosse jorrando de dentro daquele caractere. Cabe a vocês ajustarem melhor aquela velocidade do fluxo que foi dado lá no eixo Z. Pode diminuir um pouco para não sair com tanta força como sair aqui agora, tá? E vocês olhando pelo modo LockDev, nós teremos um efeito como esse que vocês estão vendo e como o vídeo que eu apresentei aí no início. Aí cabe vocês com paciência fazerem da melhor forma possível os ajustes, tanto do flow como do domínio, para melhorar a qualidade do efeito. Fica aí a dica, até o próximo tutorial.